Não sei se foi um caso particular, porque boa parte dos designers não desenham, curiosamente. Na minha vida, pelo menos, todo garoto começa a desenhar com 2 anos de idade, 3 anos de idade. E se você for filho único e você não tem muitos amigos para brincar, você tem um bom tempo que você fica em casa. Aquilo ali vira uma distração. Quer dizer, no meu tempo não tinha televisão, essas coisas. A televisão passava um rotativo preto e branco, quer dizer, fundo branco e letras pretas com anúncios, e eventualmente, quase todo dia, um pouco de corrida de cavalo e talvez um sábado, um eventual sábado, um filme que fazia um furor danado, mas era um filme preto e branco, fora de foco, era um horror. Não tinha nada para fazer, não tinha game, não tinha nada. O seu brinquedo, desenhar, era um brinquedo sensacional, porque se você olhar agora um desenho de uma criança, por exemplo, de 4 anos, 5 anos, você pode acreditar que aquilo ali é um filme. Você não desenha pura e simplesmente um cavalo, uma vaca ou um carro. Você desenha uma história. Quando você desenha, é uma história. Então aquilo ali vira um hábito, vira um brinquedo, vira um game. É isso que você faz. A sua vida passa a ser um pouco isso. Então, por exemplo, eu com 8 anos de idade fazia história em quadrinhos de Tarzan. Aí você diz assim, porra, com 8 anos o cara fazia história de Tarzan, pô, o cara não é mole não, mente bem, né? Não! Quando eu cheguei no meu colégio, no Maré Soares, tinha umas 4 ou 5 garotos que faziam história de Tarzan ou de qualquer outra coisa. Tinha um cara que devia fazer, o pai devia dar um curso lá de qualquer coisa, eu sei que o cara fazia navios com pastel, entendeu? Era uma loucura. Tinha artistas de primeira qualidade, meus colegas de colégio. Então você vai viver, aquilo virava um clube. Você vai passando a conviver com um mundo de desenhadores infantis. E os pais não sabem disso. Acho que você é um débil mental que fica lá rabiscando papel, jogando caderno de escolar fora, entendeu? Rabiscando. Tem uma outra coisa interessante também. Quando você lida com isso por algum tempo, ele te ajuda muito a você mostrar o que você está pensando. Eu desenho melhor do que eu escrevo, entendeu? E facilita muito. A boa parte dos designers não desenham, não sei porquê, ou não desenvolveram, ou não quiseram, ou tem preguiça, ou não consideram importante, mas é muito bom, faz muito bem a saúde. Todo cineasta devia saber desenhar, um diretor de novela devia saber desenhar, todo mundo deve saber como explicar aquilo. Porque você tem a luz e sombra, se você domina mais ou menos isso, você consegue colocar qualquer coisa em qualquer lugar sem papo, entendeu? Aquilo ali não tem língua. Pelo menos para mim, eu acho que talvez tenha começado com o meu velho, ele trabalhava numa prancheta, era arquiteto, sei lá, e eu sempre vi aquele cara em cima da prancheta com umas ferramentas, uns espetos, né, papel e tal. Talvez isso tenha me levado para desarrolhar essa história. E assim vai, por exemplo, apareceu no profissional, né? Apareceu um vizinho meu, que eu tinha uma vizinha que ela era presbiteriana, né, protestante, severa e tal. Tinha uma filha e tal, que estava namorando um cara que era da igreja e tal, que era um paraguaio. Paraguaio. Então, ele era um arquiteto. E ele precisava de mais igrejas para os projetos dele. Ele fazia projeto de igreja. Eu digo, dá para você desenhar uma igreja? Eu devia ter uns 13, 14 anos de idade, entendeu? Eu digo, quem sabe, talvez, o que perspectiva você sabe fazer? Eu era um garoto, cara, um guri, uma merreca. E eu disse, eu não sei o que é perspectiva. Se você me disser, me ensinar, tudo bem. E eu comecei a fazer perspectiva pro cara. Isso acontece. Por exemplo, tinha um outro vizinho que ele era gerente da Herdeiro. A Herdeiro era uma rede de lojas que vendia roupa para criança. Um belo dia, o meu vizinho chega e fica assim, todos os vizinhos. Isso em Copacabana, num prédio de kitnet. Cheio de tal. Então, e o cara disse, você desenha camisa? Eu comecei a desenhar camisa pro cara. E comecei a desenhar camisa para Herdeiro e para a loja do lado, e para outra loja, e para outra loja. Em Copacabana, isso. Entendeu? Cheio de lojas de camisa. Estava começando o mundo da camiseta. Então eu abri uma camiseta assim, espetava ela nos 4 cantos e começava a desenhar. Desenhava desde o Pato Donald até navio, desenhava Hong Kong, entendeu? No porto de Hong Kong. Mas qualquer coisa que eu fizesse, eles compravam. Era uma sensação, isso é doido. Mas eu no vestibular. Então, vestibular a gente tinha aulas de desenho. Aí eu não ia às aulas de desenho, que eu me achava o máximo, né? E o vestibular de arquitetura era um vestibular cheio de desenhadores, cheio de maluco, né? Todo mundo desenhava. Mas eu não ia à aula de desenho, mas os professores não se incomodavam com isso, não. Achavam muito interessante. Um professor meu chegou um dia e disse assim, olha, eu vou te apresentar um amigo meu. Pega aí teus desenhos, 3 desenhos, e vai lá no amigo meu. Quando eu fui no amigo dele, que era na minha rua mesmo, era o Ziraldo.
O Ziraldo não era o Ziraldão que é hoje, ele era o Ziraldo Pasquim. Quem lia o Pasquim sabia quem era, quem não lia não sabia. O Pasquim estava no auge na época. Quando chegou lá no Ziraldo, sabe quem estava lá? Miguel Paiva, desenhando ali, fazendo escritório. Miguel não se aborrece nunca de dizer isso, porque é assim que eu conheço ele, é assim que nos conhecemos. Eu levando portfólio e ele lá, tinha arranjado lá um troco. Aí o Ziraldo olha, por exemplo, na minha mesa, que eu pintava as camisas e tal, tinha um papel branco. Todas as mesas se botavam um papel branco para não sujar a mesa, de tinta. A mesa era mesa de jantar, né? De comer. E aí esse papel branco, eu enchia, eu rabiscava nele, né? Eu anotava qualquer coisa, né? E esse papel virou uma ilustração. Quando eu vi, e aquilo ali tinha um desenho grande, porque não fazia desenho grande, eu fazia desenho em coisa de colégio. Aí aquele desenho grande, cheio de Beatles, eu botei mais alguns Beatles, e aquilo ali virou um desenho mesmo, o primeiro desenho grande que eu fiz, talvez. Levei lá no Ziraldo. Não deu outro, ele ligou pro Rui Castro, que era editor da Fair Play. Fair Play era uma revista que imitava Playboy, que misturava intelectual com mulher nua, né? E aí o Rui imediatamente fez uma matéria para aquele desenho. Olha só como é que eram esses tempos. O cara fez uma matéria para poder publicar o desenho, para justificar o desenho. Ele mesmo assina a matéria. E ele era editor da revista. Aí apareceu, por exemplo, a Pomba. Eu não me lembro como é que essas revistas apareciam. A Pomba, por exemplo, quem estava lá, eu falo com ele, era redator da revista. Você está entendendo? Porque todo mundo. Eu peguei essa geração de. Agora estou com a ambição, tem a minha idade, um pouco mais, e agora sou não sei o que lá, mas estava ciscando no mundo para sobreviver. Estava com problemas financeiros, precisava de um emprego e tal, fui ser manchador na Fair Play, né? Porque eu desenhava bem e tal, não sei o que lá, mas nunca fui um manchador de primeira, né? Mas tudo bem, estamos lá, estamos aí. Eu era mais um layoutista, um cara de criação e tal. E nessa que eu sou manchador da Fair Play, não sei como. Ah, sim, a Embrafilme me encomendou um cartaz. O maior erro e maior acerto que o cinema cometeu, né? Que assim que ele encomendou o cartaz, isso, aquilo, não encomendou outras coisas. Então, um belo dia, o diretor de arte, que era filho do Rubem Braga, Roberto Braga, gente boa demais, me ligou e disse: Pimenta, estão abrindo aqui uma concorrência, eu queria que você ganhasse, que você é o cara, entendeu? Aí, então tá, combinado assim, você não vai querer nenhuma comissão, Roberto, tu tem certeza? Roberto me adorava, me levava pra casa dele pra tomar uísque e tal. Ele era um bonachão, eu vinha na casa do pai dele e tal. E aí a Embrafilme era um parque de diversão, aquilo era um colégio. Então eram campanhas de cinema que se fazia. Fazer campanha de cinema é uma coisa sensacional, entendeu? Porque o cinema é uma coisa lúdica, é como fazer uma capa de livro enorme, entendeu? Só que você tem que fazer televisão, rádio, outdoor, e o cartaz. Aí eu descobri lá mesmo que o cartaz era incrível, que você assinava o cartaz e você virava artista plástico. Tá entendendo? Eu era um designer, não era um artista plástico, malandro, entendeu? E as pessoas, a imprensa, a mídia, tudo confundia você com isso. E aí eu descobri, aí tinha concurso, chegou um ser humano na minha casa, que era o Cosme Alves Neto, que era diretor da Cinemateca, e disse assim: vem cá, eu quero levar seus cartazes para Cuba. E Cuba, pum, foi um sucesso extraordinário, ganhou a maior coleção de material, ganhei prêmio, ganhei não sei o que lá. A questão da mistura de material é uma coisa principalmente dos países colonizados, porque o país tem uma cultura já plantada lá, seja de matar bicho no mato e trazer para casa, e quando os bichos em volta acabarem, o cara se muda, que eram nossos índios, como até os outros índios, os mexicanos, por exemplo, que construíam cidade, coisa e tal, com banheiro e chuveiro e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, vem uma cultura externa e agrega ali, e pega ali. Então, meu irmão, essa mistura, essa confusão, essa mistura de matérias é uma coisa que nós já nascemos assim. Quer dizer, nós aqui, brasileiros que temos pinta preta aqui, na bunda, na perna, coisa e tal, e temos um olho puxado que vem não sei de onde, vem lá do interior, e temos todo tipo de cabelos assim assado, todo tipo de sintomas de várias culturas diferentes. E isso vai na comida, vai em tudo quanto é lugar, e vai evidentemente no que você cria. Você cria, que é um amontoado de informações que você tem, que é uma loucura. Agora com a Europa inteira, tudo mostrando tudo quanto é lugar, agora a América toda assanhada, cheia de novidades, cheia de histórias.
Então, isso aí não tem conversa. Isso faz parte da nossa vida de brasileiros, ou de latinos, ou de alguns chineses, alguns africanos. Os africanos, então, deve ser uma loucura. Misturar as informações todas, catar pedaços daqui e dali e encontrar o seu. Não encontra o seu. Encontrar o seu é um pouco romântico, mas lida-se com isso o tempo todo, não tem conversa. O próprio equipamento que vai aparecendo, por exemplo, quando eu sou do tempo do lápis e da caneta Bic, que apareceu depois, bem depois de eu nascer, entendeu? Antigamente as esferográficas eram Parker ou compacto, e tinha as canetas de tinta, né? A caneta tinteiro, que era compacto, tinha Parker também, tinha outras. Desenhar com caneta de tinteiro era o máximo, era um barato e tal. E tinha o bico de pena, que você usava nanquim, porque essas canetas todas usavam a cor azul. Aí, de repente, me aparece lá, pelo não sei que idade, uma canetinha que era da arquitetura. A arquitetura deu muita ferramenta para a gente se divertir, entendeu? Então, essas ferramentas a gente usava para desenhar. E apareceu uma caneta de nanquim que você sacudia assim, bombeava o nanquim para a ponta da caneta e com aquilo você desenhava. Isso aí tinha uma influência enorme sobre o que você fazia, entendeu? Os pincéis ingleses, o Winsor, que você comprava em Nova York depois de velho, tinha influência no que você fazia. O airbrush, que era um motor de dentista, sei lá o que era aquilo, de pintar coisa, você pintava com ele, enchia de tinta uma coisa com o airbrush. Isso eram ferramentas, todas aspas, importadas ou tecnologias de você praticar o desenho, praticar a pintura, e eram todas importadas, eram coisas que vinham e apareciam catálogos feitos com aquelas ferramentas. Isso tudo é uma mistura de coisas. Quando você vê o Elo Submarino, por exemplo, me lembrei que o Miguel Paiva desenhava estilo Yellow Submarino lá na casa do Ziraldo. Eu falei, Miguel, esse estilo é do Yellow Submarino. Eu disse, até hoje, quando você olha o desenho dele no jornal, se vocês prestarem atenção, lembra o Yellow Submarino. Mas todos nós desenhamos o Yellow Submarino, porque aquele foi um desenho animado espetacular, completamente fora do que acontecia, mas de muito bom gosto e completamente louco, né? Então, essas coisas todas se vivia com isso, se vive com isso o tempo todo. Então, mesmo hoje em dia, faz parte da nossa brincadeira e do nosso lúdico, ainda mais não é nessa história de que criança vive sonhando e desenha roteiros. Quando você encontra com Dalí, por exemplo, com Escher, com essas coisas, aquilo ali é natural, entendeu? Você já conhecia um pouco aquilo, de você desenhar sonhos, desenhar histórias. Então, essa mistureba, isso é normal. Eu acho absolutamente normal na minha vida, pelo menos no meu trabalho, nas coisas que eu faço. Faz parte dessa brincadeira de misturar valores completamente diversos para chegar a um resultado, para comunicar alguma coisa. Principalmente se aquela coisa tem que ter um conteúdo muito aberto, muito abrangente. Nada melhor do que você já misturar as coisas que você está habituado a lidar, como se fazer vitamina, fazer uma feijoada com os ingredientes. Feijoada é um pouco isso, né? Que é uma mistura de algumas culturas para chegar a uma conclusão. A comida tem muito esse negócio. A joia é uma peça, é uma escultura. Quem lida com desenho, ele lida com todo tipo de coisa. Ele lida com cinema, lida com escultura, lida com não sei o quê. Tudo que passa pelo desenho, tudo que é desenhável, de carro, qualquer coisa, a joia passa a tá nesse segmento. Eu mesmo já pensei em algumas joias. Tem até umas coisas desenhadas para joia, mas eu tenho esculturas também para outras situações. Eu fiz muito também, como eu disse, sinalizações que passam por esculturas urbanas e tudo mais. E a joia é uma escultura pequena. Então e aquilo é uma coisa micro, né? Você lida com a referência é o tamanho, que é muito peculiar, mas o ser humano, quando ele olha uma joia, o olho vai lá dentro, entendeu? Não é uma peça enorme que você vê numa praça, ou um cartaz, ou uma coisa que está numa revista. Não, é uma coisa que ele tem que perceber aquilo, tem que lidar com aquilo de maneira muito peculiar. Então você tem pouco espaço para você informar o que está ali. Não, ali não tem nada escrito. Ali você tem pouco espaço para entender que aquilo é um pássaro, ou é isso, ou aquilo, não sei o que, ou seja qual for a ideia que você teve. É sensacional, é um exercício espetacular, é como uma logomarca.
É como um pouco escultura. Escultura se vê muito de longe também, né? Até o próprio cartaz de cinema se vê muito de longe, então você tem que resumir a sua informação. E a joia é sensacional, porque esse resumo é levado a sério. Deve ser muito agradável desenhar joias. Eu nunca tive a oportunidade de vender desenhos de joias, nem receber encomenda. É uma pena, mas vocês podem pensar nessa possibilidade, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito eclética, muito esperta, conheço tudo e já tenho idade suficiente para desenhar qualquer coisa. O Audition é importante por causa disso, porque ele lida com essa questão do concurso. O concurso, ele incita o ser humano de todos os sentimentos que vão ser necessários a ele pelo resto da vida, que é a vaidade, que é o melhor possível, que é o mais bacana, que é... Esses sentimentos vão permanecer no coração do ser humano, porque ele precisa deles para, inclusive, ter uma relação honesta com o trabalho dele e do melhor possível. O melhor possível tem a ver com honestidade, tentando agarrar a palavra honesta que ficou perdida na frase, tem a ver com honestidade porque o melhor possível é muito perto de Deus. Ele é muito perto da sinceridade. É com a sinceridade que você chega perto do melhor possível, porque você está usando de tudo que você sabe e se expondo completamente no que você está fazendo. Isso é muito importante no trabalho, ou trabalho de público, ou um trabalho para um segmento particular, como as joias e outros segmentos que são mais fechados. Mas a relação com o trabalho é importante, esses valores todos que tem em qualquer religião, que tem em qualquer livro que se refira ao bem-estar humano, com a melhor maneira de viver.